queridos telespectadores do nosso programa Entre Linhas. Que bom estarmos novamente nos encontrando nesse dia que é muito esperado por todos nós. Eu tenho certeza que vocês que nos acompanham ficam sempre esperando, né? Qual será o nosso convidado ou a nossa convidada do programa seguinte, porque vocês sabem que são sempre pessoas muito queridas, muito especiais, e a gente tem um bate-papo muito gostoso. E hoje, não diferente de todos os outros, a gente tem a satisfação e a honra de receber aqui a nossa querida Luziana Jukoski, a Prof. Luzi, né? Minha amiga pessoal, de longa data, e a gente fica muito feliz quando os nossos caminhos se cruzam novamente, né? E poder conversar um pouquinho hoje com você sobre o belíssimo trabalho que a Luziana vem desenvolvendo aqui no nosso município, né? E a Luziana faz parte da história, né, do nosso município. Quem é que já não encontrou a Prof. Luzi, seja através do seu trabalho em dança, seja através do grupo do qual ela fazia parte, né, há tempos atrás. E é sobre esse trabalho tão gratificante, tão maravilhoso para adultos, para crianças, para mulheres, né, que a gente vai conversar hoje aqui hoje. Então seja bem-vinda, Luziana, tu é muito querida e luz, né? Nosso ambiente hoje está especialmente iluminado com a tua presença. Ai, minha querida, eu fico até sem palavras, eu estou muito feliz, muito gratificada com esse convite e principalmente pelo nosso encontro, né? Que a gente vem sempre postergando, mas hoje chegamos aqui. E para quem ainda não te conhece, Luzi, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória, especialmente a tua trajetória artística, porque a gente sabe que a arte, a dança em especial, ela tem um efeito, digamos assim, curativo e imediato, né? E dessa semana, antes mesmo de saber se tu teria condições de vir, de aceitar o nosso convite, porque a Luzi saiu da aula que ela estava, e depois ela vai falar sobre a atividade dela, e saindo daqui ela vai para a aula novamente. Então, a gente se sente honrado porque ela achou um espacinho na linha dela para estar aqui. Mas como eu vinha falando, eu vi uma frase assim que para não termos depressão é necessário ter expressão. Gente, eu achei fantástico porque é o que todos nós buscamos, né? E a gente não precisa estar deprimido para buscar essa fonte de saúde. Então, Luzi, conversa um pouquinho sobre a tua trajetória aqui no nosso município. Bem, a minha trajetória é longínqua, né? Porque eu sou uma mulher que agora no último dia 13 completei 59 anos de uma vida maravilhosa. Eu amo viver e adoro fazer aniversário, né? Então, eu consegui reunir umas mulheres maravilhosas para brindarmos a vida, né? A maioria presente e as outras presentes no coração. Então, a minha trajetória começa em Butiá. Começa com meus 5 anos de idade, quando eu entrei no CTG Saudades do Pago, que eu queria dançar. E naquela época, né, ali, início dos anos 70, não tínhamos muitas opções que nem temos hoje, graças a Deus. Mas eu fui para o CTG Saudades do Pago, não tinha nem grupo para minha faixa etária. E aí eu fui dançando e fui indo, e dali eu fui me envolvendo com a dança, depois eu fui para a escola, todas as atividades que tinham de dança, de música, eu ia fazendo na escola, até que em um determinado momento já, na fase adulta, pós-médio, eu faço uma audição e passo, né, para integrar, né, o grande Muripás, né, o conjunto de culturas nativas Muripás que representou o nosso Rio Grande do Sul pelo mundo todo. E dali foi um grande divisor de águas na minha vida profissionalmente, porque eu estava em Butiá, trabalhava, já tinha uma confecção de pilchas, sempre fui muito focada ao mundo do tradicionalismo, né? Tanto quanto prenda e também tanto quanto pesquisadora, né? E também tradicionalista, né? E dali a minha vida foi crescendo, eu fui estudando, aí dos Muripás eu passei, depois voltei para Butiá, após o falecimento do meu pai, voltei porque eu estive morando fora. E dali fui estudando, casei, tive filho,
filha biológica e filhos, né? Filhos da dança. E a minha trajetória ela foi se desenvolvendo, começou no Butiá, e eu fui, graças a Deus, conseguindo ir para várias cidades, vários estados. Aí veio vários estados, outros países, outros continentes, e através da dança, dessa arte... O Universo em Dança é desse período? É desse período. O Universo em Dança veio o grupo dos Saudades do Pago do Adulto, que eram alunos médio, faziam médio no Alcides Conter, e dali com a Danúbia, né, que então diretora naquela época, e sua equipe diretiva, criamos a Companhia de Arte Universo em Dança em 2001. E de lá continuamos até hoje. Hoje um pouco mais lento, né? Hoje a gente está se dando mais assim ao luxo de como a gente faz parte da organização internacional. Dança existe? Existe, só que a gente ficou mais para alguns eventos. Às vezes a última viagem que a gente teve foi uma turnê que a gente fez na Europa, a gente esteve em Paris e ali no entorno, a gente fez em 2019, depois veio a pandemia, e aí após a pandemia a gente só fez algumas coisas mais por aqui. Mas como a Companhia de Arte Universo em Dança, ela faz parte da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, conhecida mundialmente como IOV, que é onde a organização não governamental, que eu faço parte, e que até março de 2024 eu era presidente da Comissão de Festivais e Práticas do Brasil, e em função da minha candidatura, a vereança ao município, concorri a vereadora, eu tive que abrir mão do cargo porque eu não podia atendê-lo. Então, por enquanto, eu só sou apenas membro dessa grande organização que ela leva o folclore e as nossas artes, né, do mundo todo e nos integra e nos coloca em pauta. Tu és aqui do Butiá a única representante nessa organização? Ou existem mais? Não, do Butiá é eu e a Companhia de Arte. A companhia ela é registrada para poder representar. Em Butiá, só eu. Em Butiá, apenas eu faço parte. Tem uma colega, porque para te entrar nessa organização, tu tem que ter um currículo. Então, tu envia o teu currículo. Eu também sou produtora cultural, então é como tu ter um cadastro, né? Então, quando tu vai te cadastrar, ser produtora cultural dentro do teu estado ou dentro do Brasil, que tu vai fazer projetos culturais, tu tem que ter um cadastro que preencha os pré-requisitos. E para fazer parte da IOV, a gente tem um cadastro, a gente manda, e é através de convite. É literalmente quem indica, porque quem faz os trabalhos. Então, é mediante aquele trabalho que tu constrói. E como eu tenho essa pluralidade de transitar entre vários estilos, entre vários folclores, né? Mas o que me é assim de direito, que eu posso me dizer que eu tenha um certo conhecimento. Tu está sendo muito moderna. E uma certa vivência é sobre o nosso folclore, o folclore latino-americano e alguns folclores pertinentes ao nosso país. Então, folclore gaúcho, folclore latino-americano e o folclore, assim como alguns, né, que eu tive o privilégio de estudar mais a fundo, que fazem parte da região nordestina do nosso país, eu tenho um certo conhecimento e eu trabalho. Então, quando tem algum evento, vamos estar em Nova Petrópolis, Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, ele é chancelado pela IOV Brasil. Então, a nossa equipe do Rio Grande do Sul, nós somos só 3. Eu, daqui de Butiá, uma colega, Janice Modiger, que ela tem o grupo Raízes, ela é de São Leopoldo. E nós temos A Carbonífera só nós. Só nós. E entrou esses 2 colegas, um de Passo Fundo, porque o PF faz, e também o pessoal da Universidade da região vivo lá, da Festa das Etnias, São Borja, não... Unijuí, da Unijuí, que a Unijuí apresentou para nós o folclore de a pós-graduação em folclore, né, que pegou todo o Brasil e pegou parte do Mercosul, que formamos no ano passado através da chancela da IOV Brasil, para os alunos de todo o Brasil do Mercosul, em 2 idiomas.
3, né? Inglês, o português e o espanhol. Que bacana. Luziana, eu tenho certeza que, assim como eu sabia um pouco da tua história, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam também, assim como eu, ficaram surpresas. Porque, Luziana, sem rasgar confete para ti, porque a gente não precisa disso, né? Tu tem um know-how e um currículo, e tu é uma pessoa super simples, né? E isso é muito bacana, porque mostra a tua essência, assim. A Luziana é uma pessoa super acessível, né? Assim, espero. E é uma artista de um gabarito internacional, e a gente não vê a Luziana usar isso para galgar nada, entendeu? É essa a impressão que eu tenho. Então, é verdade. É muito bacana, é um talento nato, é uma coisa natural. Então, esse programa também que sirva, né, para divulgar e incentivar as pessoas que têm um sonho, especialmente os jovens, né, que lutem por isso, porque como a Luziana mesmo disse, desde os 5 anos de idade, né, ela tem isso, essa vontade. O importante aí na trajetória, uma família que deu apoio, né, que deu respaldo, porque também não adianta a gente... Deu credibilidade. Que deu credibilidade, né? Então, parabéns, Luziana, que tu consiga muito mais, e eu tenho certeza que a tua humildade é o que te abre essas portas, porque não é uma disputa, né? Quando vê assim que essa associação congrega todo mundo, é para trabalhar a cultura, gente. E isso é uma coisa que mais faz falta para nós. É esse desenvolvimento cultural, até para a gente não julgar, para a gente poder emitir opiniões sobre determinadas nuances da nossa cultura, que são muitas, né? O folclore nordestino mesmo é lindíssimo, maravilhoso, riquíssimo, né? Nós temos o nosso Brasil Brasil de cordel, vou puxar brasa para o Pedro Cordel, tem que chamar o Pedro Cordel para fazer uma entrevista contigo, porque é um guri jovem que está com uma literatura de cordel fantástica. E de onde ele é? Ele é paulista. Tá, mas a gente pode combinar isso. Ele também é da IOV, ele coordena a IOV jovem. Tá aí uma Pedro coisa muito do Cordel, interessante. muito querido. Em uma das vezes que a gente teve a oportunidade, eu e o meu marido, de irmos, me chamou a atenção da literatura. A gente comprou os livrinhos de cordel, né? E aí veio na praia, na beira da praia, veio um cantador de cordel, né? Para fazer. E aí eu conversei com ele e eu disse para ele, lá no nosso estado a gente tem a trova, né? Que vem a ser uma parente do cordel. E aí a gente conversou muito, eu sou muito gaiata, brincadeira nessas circunstâncias. Puxei uma trova lá com ele, improvisamos, foi muito legal. Então, assim, são coisas que marcam a vida da gente e que nos faz crescer culturalmente, né? A gente precisa abrir as portas para isso aí. Eu digo mais, se nós olharmos o Nordeste hoje, o Nordeste está com os índices, inclusive até no Enem. A nota do Enem foi altíssima esse ano, se nós olharmos. E o que se deve isso? É toda a questão cultural, é todo esse fomento e esse investimento que começa desde lá daquela que a gente chama os mestres. Daquela pessoa que é o mestre da vida, não é o mestre com a sua titularidade de cátedra, exato, né? Mas assim, é o mestre da vida, é o mestre aquele que vem contando a história. E aí vai montando aquela colcha de retalho, onde aquele quebra-cabeça, onde todas as peças se encontram e formam aquela tela fantástica. Porque um povo que não tem cultura, que não valoriza a sua cultura, ele não tem memória, ele não tem história. E o que é a nossa vida, se nós não pensarmos por nós? Quem foi minha avó? Quem foi meu avô? Meu pai, minha mãe? Quem serei eu quanto mãe, quanto vó, o dia que for, se o for? Então, essa trajetória... E por que era assim? Por que agiam daquela forma? Exato. Né? Então, assim, para que a gente consiga, através dessa fantástica rede que é a internet, que são essas redes, que tudo que... Hoje nós estamos aqui conversando com N pessoas que estão lá nos conhecendo nesse momento através de uma câmera, que isso tudo foi oportunizado por tecnologia e que essa tecnologia ela tem que se integrar e fazer com que a nossa cultura, a nossa arte e os nossos valores
fiquem cada vez mais fortes e que não se percam, mas que simplesmente se multipliquem. E a gente não pode... todos nós podemos fazer isso, né? Não precisa muita coisa para isso. A gente não precisa buscar culpados em por que isso não está acontecendo. Porque quantas vezes a gente se omite, né? Em participar de determinadas coisas, em opinar sobre determinadas coisas, né? Então, tá aí a oportunidade. E ouvindo a tua fala, eu lembro que eu assisti na TV, que eu não vou dizer o nome do canal aqui, porque eles que lutem para ter audiência, né? A Globo que lute para tirar nossa audiência. Que eu vi foi num programa do Galpão Crioulo, que eu gosto de assistir, e que inclusive já levou muitos talentos nossos, né, para participar. Que a Luísa Sonza assistiu um vídeo da Cadica, da filha da Cadica, da Emily Borghetti, filha da Cadica fazendo com uma dança, Borghetti. E ela achou aquilo fantástico e ela incorporou com uma abertura dos shows. Então no Planeta Atlântida ela foi fazer a dança, né? Aí fiquei pensando, meu Deus, que coisa mais bacana, né? A Luísa ter esse feeling, essa sensibilidade, né? Esse orgulho, porque ela é gaúcha. Né? Sim, ela é gaúcha. Olha as portas que se abriram, né? E a própria dançarina, a Emily, ela disse que ficou surpresa. Porque a Emily dançou muito tempo. Eu tenho um certo conhecimento assim, né? A Emily, quando eu entrei nos Muripás, a Cadica estava saindo, né? E logo já estava casada, como ia casar com o Renato, com o Borghetti, e logo em seguida a Emily nasceu. A Emily é a mesma linha da dança flamenca? Ela é o flamenco, ela é o flamenco. A Cadica, ela trabalha muito com o flamenco direto lá, ela vai para lá, para o pessoal da Espanha, do núcleo, que é lindo. E a Emily sempre dançou com a Cadica. Ela se afastou um pouco no período que ela fez, ela é arquiteta, e ela fez toda a fábrica de gaiteiro do Renato lá na Barra. Na Barra, é toda. É lindo, ela quem não teve a oportunidade de conhecer. E ela é uma bailarina fantástica, e ela tem um sapateado ali, ela fez aquele domínio de movimentação com um pala, e movimentação que ela misturou um pouco da nossa dança, porque não foi um flamenco, ela fez uma mistura. E ela colocou exatamente a essência da força da mulher gaúcha naquela coreografia. Isso eu ia te perguntar. Tu tem quando tu representa, no caso, o nosso folclore, a nossa tradição, tu tens, digamos, não sei se é permissão o termo, para fazer adaptações, adequações autorais? Sim. Tem? Porque como eu tenho uma graduação em especialização, aí para isso precisa, então assim, quando existe duas formas, né? A primeira forma que quando a gente sai, a gente tem um trabalho assim, a gente tem o trabalho de folclore, de raiz, o que a gente diz folclores tradicionais. As nossas danças, pezinho, maçarico, conforme o MTG e que existe a pesquisa do Paixão Cortes e do Barbosa. Que isso tem que seguir. Isso a gente segue, tá? Mas assim, quando se torna para espetáculo, a gente tem o direito de fazer uma releitura. Então eu posso mexer no andamento, que é acelerar a música, coreografar como eu achar que devo. Mas quando a gente sai do estado, a gente faz primeiro bloco, estado ou país. A gente mostra como é. Segundo bloco, a gente vem que aí a roupa já é mais curta, com mais dinâmica, onde entra movimentos de vários estilos, do balé, do jazz, do contemporâneo, das artes cênicas também, porque a gente interpreta muito, né? E também a gente tem toda essa divisão, desde os trajes, que a gente mostra os trajes típicos desde 1750. É uma viagem. É uma viagem, exatamente. Eu tenho certeza que vocês estão viajando conosco. Só que agora a gente vai ter que fazer um intervalinho. Aproveita que tá calor, vai lá, te hidrata, toma tua aguinha. É verdade. E volta, porque a gente vai continuar nesse papo gostoso com a Luziana. Coisa boa. Estamos de volta e seguimos aqui nosso agradável bate-papo com a Luziana. Luziana, e as pessoas que estão nos assistindo, assim como eu também tenho essa pergunta, pode uma simples mortal que nunca dançou nada na vida, que não tem muito ritmo, se arvorar, tentar aprender alguma coisa de dança? Com certeza.
Quando nós começamos o bate-papo, tu falou sobre a importância da dança e tu fez aquela frase. E hoje há estudos da neurociência comprovando que realmente a dança, ela opera em N sentidos. E a dança, ela pode ser dançada de todos os jeitos. Cada ser humano, ela foi a primeira manifestação, né? Antes da fala, o ser humano já começou a se manifestar através da dança. Então, se dançava muito, né, para chuva, para isso, para aquilo, em agradecimento, enfim. E a dança, ela serve hoje, e hoje mais ainda que eu falo, porque assim, as pessoas estão descobrindo que ela é uma coisa tão bacana, se tu quer ter um profissional ótimo, tu quer aprender determinado estilo, determinado ritmo, mas tu pode colocar a dança e tu te mexe com ela de acordo com o que o teu corpo sente. E o sentir daquela música, ou às vezes nem precisa a música estar tocando. O teu sentir que o teu corpo e a tua alma se mexem, tu dança. E aí tu vive sensações assim maravilhosas, tu esquece de todos os problemas. Tu tá triste, tu dança. Tu tá alegre, tu dança mais ainda. Então tudo a dança serve para qualquer momento. Se eu tenho os momentos assim, quando eu tô meio cansada ou meio triste, eu vou para minha sala, eu coloco uma música. E aí eu venho. Aí quando eu termino de me mexer conforme o meu corpo, eu sinto que o meu corpo precisa daquela movimentação, terminei, eu estou pronta. Eu chego numa aula, eu tenho que chegar antes, porque assim, eu vou para a minha aula, toda vez é gratidão. Porque eu sou privilegiada de trabalhar com uma coisa que eu amo. Isso faz total diferença. Eu sei, assim, eu adoro. Eu adoro fazer o que eu faço, quero fazer mais ainda, quero fazer perene. Sempre que eu tenha saúde, sempre, na amplitude da palavra, para continuar dançando. Nem que seja sozinha, com alguém, mas sempre dançar. Porque a dança é tudo na minha vida. Eu queria que o Sérgio pudesse ter captado um close desses olhos falando isso, que a gente vê a emoção da Luziana falando sobre isso. E é muito bacana. E essa pergunta ela é proposital pelo seguinte: a gente vai amadurecendo e os conceitos da gente vão mudando, graças a Deus, né? A gente vai evoluindo. A ficar mais velha há de ter suas vantagens, né? Tomara. Temos que pensar assim. E eu tinha uma ideia errada da dança, que se fazia um curso de dança ou uma aula de dança para dançar em público, para aprender a dançar, para não fazer fiasco, como a gente diz, né? Para dar o nosso show particular numa pista de dança. E não tem nada a ver, né? Porque é justamente para tu poder conhecer o teu corpo, eu imagino que seja isso, né? Liberar as tuas emoções e deixar fluir o que a dança te oportuniza. Porque se tu fores analisar, não deve ter certo e errado para uma dança, a não ser quando tu vai participar de alguma competição, que daí é outro departamento, né? Tem os movimentos certos, tem os tempos e tudo mais. Mas a gente vê que é outra vibe, assim, eu tô tendo esse entendimento, né? E a gente vê, eu acho muito bacana o trabalho com as crianças que tu tá fazendo. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu também tive a oportunidade de assistir e a gente vê como as crianças gostam. Não só meninas e meninos, que é uma coisa boa também, que se quebrou, foi se quebrando ao longo do tempo. Verdade. A questão, o estigma, né, de que dançar era coisa para gay. Né? Só meninas podiam. E só meninas podiam, tanto que o balé clássico, que é lindíssimo, né, tem esse preconceito, tinha muito esse preconceito, que é fruto de uma ignorância, né? É entendível isso. Como a Luziana mesmo disse, hoje a informação está aí, né? A gente só não sabe, só não busca quem não quer. Tem isso de bom também, que favorece a dança, que se quebrou um pouco disso, né? Eu acho que assim, não foi fácil. E esses paradigmas vieram sendo quebrados, não faz muito assim, vamos dizer assim, de forma mais ampla, que pegasse toda uma população do contexto, independente de geração, independente de gênero, mas simplesmente de conseguir entender. E quando eu fiz um trabalho, quando o Faustão lançou a Dança dos Famosos, eu fiz um trabalho e dentro acho que era da extensão,
na universidade, ou na pós já, e sobre a importância. E ali, na pesquisa, eu fiz uma pesquisa bem ampla, assim, a gente fez na Grande Porto Alegre, e dali, aí veio, né, que já era TV aberta, e depois com a questão da internet, das redes sociais, então isso aqui ampliou. E ampliou porque pode, assim, ó, aí quando a gente falou sobre a questão do Faustão, que aí são danças para casais, são danças ensaiadas, que é outra questão. Não é a questão de a dança em tu dançar, por exemplo, a gente falar de pessoas adultas que estão numa festa dançando, a dança sozinha, a pessoa que quer dançar em casa, ou a criança. Eu trabalho com crianças a partir que a gente tem a nomenclatura dentro do balé, que pode ser fraldinhas ou pré-babies, enfim, de 2 anos. E vou com a criança, e tenho crianças de várias faixas etárias. Hoje eu tenho crianças aqui no Butiá, acho que eu não tenho crianças, tenho crianças de 70 e poucos, porque eu espero que, independente da nossa idade, nós nunca esqueçamos da nossa criança. Que ela tem que nos acompanhar sempre. Porque é ela que nos coloca no centro e que nos faz entender e ter o olhar exato com o sentimento. E trabalhar com criança na faixa etária é muito bom, é muito desafiador. E a dança, ela é uma questão que às vezes a pessoa vai assistir um espetáculo, mas não é só a questão assim de a criança estar dançando, olha, ela levantou a mão, ela se mobilizou, não. Tem todo um entendimento. Até que a gente trabalha aquela criança que começa ali em fevereiro, março, para dançar lá, às vezes a gente faz espetáculo em julho, mas normalmente no final do ano. A gente tem que entender que o espetáculo é a prova. Se a gente fizer uma análise assim, eu estou na escola, eu tenho uma prova, eu recebi uma prova num papel físico. Eu posso fazer o que eu quiser, entrego para a professora e posso dizer para os colegas que eu tirei uma nota ótima. Guardo e não posso mostrar para ninguém. Uma hora vai aparecer. Só que a dança, quem leva para espetáculo, para apresentar, a arte, a dança, a música, o teatro, enfim, tu não pode, quando tu vai entrar, essa é a tua prova. Abriu a música, é instantâneo. Então, tu tem que trabalhar. Porque quando não pode dizer, olha, eu errei a coreografia, eu vou pedir para parar e vocês deletem. Não. No momento aquela prova, ela é exposta a todo mundo que está ali. Aos olhares. E olha a coragem. Porque é um ato de coragem. É uma exposição, né? É uma exposição que tu vai te expor. Então eu trabalho dentro de sala de aula, a gente começa com a exposição para colega, então tu começa de 1 para 2, de 2 para 4, tu vai evoluindo. E tem crianças que, quando chegam no ensaio, não estão prontas. Né? Então a gente trabalha a família também para que já teve choro na hora? Já teve choro na hora. Já teve outras que não querem sair, que querem continuar dançando, porque é uma sensação maravilhosa de superação, autossuperação, né? E tu vê aqueles olhos brilhando, e assim, e aquela emoção. E tu vê que tudo funciona, sabe? Aquela magia, que é uma magia loucura, aquela adrenalina milhão, e os pais ansiosos, a expectativa do pai, do tio, do avô, do irmão, todo mundo em cima daquele ser que está ali, assim, simplesmente o que ele quer é dançar. Luzi, e nesses momentos, tu já consegue, assim, por exemplo, transpondo para a minha situação, eu, se estivesse em sala de aula como professor de português, tu já vê aqueles alunos assim que despontam, né? Tu pensa assim, nossa, esse aí vai escrever muito bem, vai ter potencial. Deve acontecer a mesma coisa. Acontece muito e acontece ao contrário. Também. Acontece muito, poucos seguem, outros... É natural essa desistência? Ou tem que haver uma condução para que isso, para não ter uma frustração logo adiante? Não, às vezes acontece muito na adolescência ali, naquela fase. Posso só fazer um parênteses, porque eu estou numa fase que eu não falo na hora, depois eu esqueço, mas tenta linkar isso. Pode também ser um desejo dos pais e não ser uma vontade da criança, né? Acontece. Tá, não queria esquecer isso aí. A primeira, assim, quando começa em fraldinha,
Não é a vontade da criança. Uma criança nessa faixa etária da infância dela... Não opta por isso. Não, ela não opta pelo time, ela não opta pela cor, ela opta por paladares, ela opta por algumas coisas, brinquedos, enfim, mas ela não opta, né? E o que acontece? Às vezes elas estão em casa e olham lá o desenho da televisão, aí a bailarina salta, eu vou dar uma nomenclatura, faz granjetes, piruetas no eixo, enfim. Elas vão para a aula e aí a primeira frustração. Chega na aula, expectativa e realidade totalmente diferente. Chega na aula, não é bem assim, porque até para chegar fazer, ela vai vendo que o que eu vejo na TV, o que eu vejo online, não é o que eu consigo colocar no meu corpo para que isso aconteça. Então, tu já começa ali. Mas a gente, aí vem toda a metodologia de estudo, mas metodologia de vida, de vivência. Aprendendo, acertando, errando, né? E aí a gente vai vendo. E quando ela vai, o primeiro momento é o pai e a mãe que levam, ou alguém da família. Aí, se a criança gosta, eu sempre observo e eu converso com as famílias e vejo. Vamos falando e vamos conversando para ver se a criança realmente quer. Se não, eu oriento a família a respeitar a vontade que a criança não quer. Ela está fazendo a vontade, né? E às vezes é o contrário. A gente tem a criança que quer muito e a família não apoia porque tem que ter. Tu tem que ter o compromisso do horário, porque tu dançar ou tu ter uma atividade em grupo... Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Tu tem que, assim, tu sabe que tu vai estar com outras pessoas, tu vai estar numa vivência em grupo. É uma aula. E em toda aula tu tem a aula evolutiva. Hoje a gente fez tal coisa. Para a gente poder saltar daqui para lá, nós vamos ter que ir devagarinho, até que saiba como é que faz. Tu vai que nem a aula de matemática. Tu começa a adição, subtração, multiplicação, para depois a divisão. Então, eu sempre costumo fazer essa analogia, que aí tu vai indo devagarinho com as coisas para chegar no final e compor uma coreografia para um espetáculo. E quando chegam na fase da adolescência, que é essa fase dos 15, 16 anos, as paixões mudam. Aí aquele despertar das paixões, é o primeiro amor, surgem outras paixões. O corpo muda. Começa a ter, né? As modificações hormonais, principalmente na mulher, né? Que isso é muito pontual. A Cinésio está aí para nos mostrar isso, né? Mas assim, e aí, ali que às vezes algumas dão uma pausa, outras conseguem conciliar. Mas sempre assim, para te seguir nessa faixa etária, tu acaba abrindo mão de algumas festas. Quem é baladeiro acaba não saindo tanto, porque uma coisa que a gente tem que respeitar, e eu falo isso para os meus bailarinos da Companhia de Arte Universo em Dança, que são adultos, que se tu quer, para tudo na vida, para atividade física, para qualquer coisa, se tu quer ter uma longevidade, tu tem que ter um cuidado com o teu corpo físico. Tu não pode expor ele a muito calor excessivo, tu não pode tomar... Então, tudo a gente tem que controlar. Se eu dançar muito hoje, amanhã meu corpo vai estar cansado, então eu tenho que respeitar, porque eu tenho mais X aulas amanhã. Né? Então, a gente tem que aprender a entender o nosso corpo. E o que eu trabalho muito é que a coreografia... ela é a mesma. Leva isso. A coreografia é a mesma. A gente faz uma coreografia com uma música escolhida pela maioria, tudo é democrático desde os 2 anos. Há algum tempo eu já venho trabalhando assim, que a gente escolhe, mas cada bailarina tem o seu jeito. Cada bailarina é único. O tempo, né? E o tempo. Tem um tempo do despertar. Às vezes a mãe está vendo, olha, a fulaninha já está fazendo lá isso. A fulaninha, não, mas calma, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu limite, tem o seu corpo para entender, para compreender, para respeitar. E a gente até, nós mesmos, nós desconhecemos talvez também o nosso potencial, né? Mas com certeza. A gente não sabe muitas vezes do quanto a gente é capaz, a gente se subestima muito, né? E na verdade é porque a gente não se conhece, a gente não é treinado a se conhecer. Eu acho que o que falta muito para nós é nos permitirmos experienciar.
Porque a primeira coisa que vem pra gente, fazer uma aula de dança, isso eu não sei. O não sempre vem porque é o meu medo. É o meu medo de me expor, porque a dança, de certa forma, ela te expõe. E o medo que eu tenho de me confrontar ou de me expor ao outro, à opinião do outro. De certa forma, vou me expor ao ridículo. Não. E é esse medo que a gente precisa saber que não precisa. Tirando as danças que a gente já falou, sobre as danças de competições, a dança, ela está aí para te ver, porque tu pode, o contemporâneo, ele faz movimentações do corpo que não precisa ter som. Eu posso tirar o som do corpo, fazer sons do meu corpo, que nem Barbatuques, que é aquele grupo maravilhoso que tem um trabalho fantástico com os sons do corpo. E eu posso dançar com movimentações, e eu posso ter a música dentro da minha cabeça. Eu preciso da música, né? Ela tem que estar ali. Eu sou muito musical. Se para me verem andando. Tu toca algum instrumento, Luz? Não, eu já tentei tocar percussão. Eu entendo, assim, bombo um pouco, tive assim, porque eu faço um pouco com sapateado, essa coisa assim, mas não, e nem cantar. Eu sou uma cantora frustrada, né? Mas eu não canto. Eu sei todas as músicas. Tu encanta. Graças a Deus. Então eu vou acreditar, né? Não, é bacana isso, porque na verdade uma coisa que é muito bacana é a gente, que eu acho que a maturidade traz também, acredito, a gente vai perdendo medo dessa exposição, porque a gente vai correndo mais atrás das nossas vontades, né? E não tão preocupado com os julgamentos. Exato. Que é isso aí que eu acredito que trava muito a vida das pessoas, é a comparação, o julgamento e a falta de coragem. Né? Digamos que esses 3 fatores, a coragem, perseguir o sonho da gente e encarar as pessoas e as coisas é importante não só para essa atividade, como para qualquer outra. E eu gostaria muito, eu sei que tu teve experiências lá com intercâmbio no Chile, também tive alguma coisa há algum tempo, e o que me encantou muito foi que a parte artística fazia parte dos currículos escolares da pré-escola até o ensino médio, né? Até a forma, e também na universidade. Na universidade também. Então, assim, a gente vê o quanto isso, naturalmente, dificilmente alguma criança ou não tocava, ou não cantava, ou não dançava, alguma coisa acontecia, né? Porque isso era trabalhado, era de alguma forma incentivado. Eu acho que isso faz falta, sabe? Essa coisa, essa política pública de incentivo. Tu sabe que esse é uma das grandes bandeiras da IOV. É por isso que a gente tem essa organização, faz parte, porque exatamente porque tem países, a IOV está presente em mais de 180 países, né? E, então, o que significa a sigla? Que é International Organization, e Folklore, que é folclore com V. Que bacana. Que folklore no inglês, né? Então, International Organization de Folklore. Então, é IOV. Por isso que é IOV, e que no Brasil fica a Organização Internacional das Artes Populares e Folclóricas. E as artes populares, ela abrange tudo, né, gente? Tudo que é arte popular, todos os nossos ritmos. E quando tu fala no Chile, o que sempre me encantou, desde que eu comecei a fazer parte do intercâmbio, iniciozinho dos anos 2000, ali no Alcides, é que a gente vai ao Chile diferente de nós. Vamos fazer uma comparação com o nosso povo. Vamos fazer uma coisa? Para a gente começar a falar do Chile, fazer uma viagem mais completa, a gente vai para o outro bloco, porque nós já estamos chegando no fim desse. Então voltem, vão lá no banheiro, dá uma pausa. Voltem, porque o Chile é maravilhoso. E vamos voltar no terceiro bloco, já falando sobre a experiência da Luzi lá no Chile. Olá, estamos de volta. Apertem os cintos, porque nós estamos agora rumo ao Chile. Coisa boa! Coisa boa! Ai, né? Saudade! E Luzi, relata um pouco para o pessoal que não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o intercâmbio. Como é que foram as tuas participações lá, inclusive com o grupo, né? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Chile, mas e coordenando, eu fui com os alunos via terrestre, de ônibus,
2 dias para ir, 2 dias para voltar, com uma delegação de praticamente 40 adolescentes do ensino médio, um período só de Butiá, depois tivemos, quando ficou a Senec, né, Butiá, Ratos, Charqueadas e São Jerônimo, todos juntos. E o intercâmbio, ele foi criado, né, ali na administração da professora Danúbia, né, junto com o Fábio, ali tu teve a oportunidade de participar também, e foi uma coisa assim, ó, maravilhosa. O que nos chama a atenção, que eu vou falar sobre nossa cidade, Butiá. Digamos que chegou, vamos falar sobre os argentinos, tá, que chegam aqui agora. Os argentinos vêm aqui, eles vão andar aí, eles vão ver alguém da nossa cidade ali em algum bar, em algum lugar dançando. Pode ser que vejam um funk, um pagode. Mas a gente vai ao Chile. Então chega no Chile, independente da faixa etária, a dança nacional deles, La Cueca, né? Que ela tem vários estilos. Eu gosto muito da cueca brava, que ela se reporta muito ao tango, mas a dança cueca, que é a tradicional, todos dançam. Então, se tem uma festa, vamos dizer que é um carnaval. É como um hino. É como um hino. É como um hino. Todo mundo dança a criança que está mal caminhando, dança a pessoa que já caminhou a vida inteira. Todos dançam. Então, existe a dança nacional do Chile. Claro que o Chile é um país pequeno comparado ao nosso país, que nós, no Brasil, temos o samba que nos representa, mas não pode ser porque cada região tem a sua dança. E nós, no Rio Grande do Sul, temos muitas, né? Mas o Chile, a dança, a arte, a cultura, ela faz parte do currículo escolar. Desde a primeira infância que entrou lá, o bebezinho já entrou, já vai indo até a universidade. E isso faz toda a diferença. A diferença na cultura, a diferença no entendimento e na cultura do entender toda a cultura do outro. Se eu respeito, eu sei a minha cultura, o outro é diferente de mim, a cultura dele como é. E aí desperta a curiosidade. E por isso veio o intercâmbio. A troca do idioma, a troca da cultura, a troca da vivência, a troca das relações interpessoais. Os valores, né? Tudo que é muito interessante. Então, assim, eu sou uma pessoa otimista, espero que o resgate, né? Que as cidades que são co-irmãs, né? Mostazal e Butiá, retornem, né, consigam, através de políticas públicas que a gente sabe que dos 2 países, das 2 cidades, consigam reacender e recolocar, né, em pauta esse intercâmbio, porque é uma coisa assim maravilhosa. O intercâmbio cultural, ele agrega na vida da pessoa, porque a gente vive, aprende e vai morrer e não aprende quase nada da vida. E o que a gente leva são o que a gente aprendeu. E o intercâmbio e as vivências e tudo isso. Sabe, né? Lúcia, tu deve ter sentido a mesma coisa quando deu aquele incidente lá em Valparaíso, né? Então, assim, tu teve bem mais participações que eu. Não tem, a gente fica assim, triste. A gente sente, porque eles são muito afetivos, né? É um carinho. Eles são um povo, assim, muito afetuoso, muito afetivo, muito parceiro. Então, não há barreira de idioma, né? Até porque o espanhol, ele é muito próximo ao nosso idioma, mas tem palavras que, apesar de serem muito parecidas, quanto ao significado é totalmente diferente. A gente arrisca a tentar adivinhar, mas tem coisas que não dá. Mas assim, não precisava, né? A comunicação se dava perfeitamente. Não, tranquilo. Porque eles são muito afetuosos, muito respeitadores. E para eles, realmente era uma honra receber, né, a comunidade daqui, né? Nós éramos tratados assim como celebridades, né? A gente chegava, o ônibus quando ele descia, que passava ali, logo descia a cordilheira que já estava chegando, eram carreatas.
nos esperando, e aí depois que veio a internet, as famílias já sabiam quem eles iam receber, o aluno daqui, os professores ficavam concentrados num local, ou num hotel, ou numa casa, onde todos ficavam juntos, a equipe de professores. Cada aluno ia para a casa de um aluno e passava a ser filho. Tanto é que eles têm esse nome, filho, né, os filhos. Sim. E aí, quando já sabiam, eles faziam faixas e presentes. O nosso ônibus, a gente sempre brincava que o ônibus tinha que ir um pouco mais vazio, porque na volta a gente quase voltava abarrotado. Muitos presentes, assim, e um carinho, né? Assim, um carinho, e atenção. com poucos recursos, né, Luziana? Eu lembro de pouquíssimos. Um dos jantares que eles ofereceram. A entrada do local eram luminárias papel pardo e uma velinha assim, né? E aquilo lindíssimo. Eu ainda pensei, meu Deus, né? Que simplicidade e que coisa linda. E às vezes a gente fica preocupado, né? Com glamour, com luxo. Não, né? Para eles não é isso. Não é isso, não. Então eu compactuo dessa fala da Luz e torço muito para que o município, eu tenho certeza que a Luziana é parceira para ajudar a pensar Sou isso, mesmo. né? Também como cidadã me coloco à disposição, porque eu acredito que não é justo que outras pessoas não possam passar por essa experiência tão bacana que nunca mais a gente vai esquecer. É verdade. Né? E de repente assim acabar, né? Até um repensar por que acabou, né? O que houve que levou a isso. Sim. Fazer uma análise, né? Porque de se pensar para entender, para que possamos uma avaliação, retornar, né? Exatamente. E agora com a internet, a comunicação fica muito mais acessível, né? Não é complicado de se organizar isso. Eu acho que é uma boa pedida. Quem sabe? Fica aí a dica. Estamos aí, fica a dica. Luz, eu ainda não queria encerrar o nosso bloco sem que tu falasse um pouco a respeito de um trabalho que tu tem com a mulherada, né? Daqui a pouco tô lá. E que daqui a pouco tá lá. Até porque se tiver alguma pessoa interessada em vir a participar, como é que pode fazer para isso? Como é que são os horários? A gente sabe que a gente acompanha pelas redes sociais que muito mais do que um grupo de dança é um grupo de convivência, né? O que é muito bacana. E todos nós precisamos, mulheres, idosos, homens, enfim. Mas como temos esse grupo, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito. Bom, esse grupo, ele é um grupo para mulheres, tanto é que o nome dele já é Mulheres Demais. Por que mulher? Por que a gente deu esse nome? Porque todas nós tínhamos tantas coisas para fazer, então a gente é mulher demais em todos os sentidos. Representa bem. Representa bem. Esse grupo nasceu há muitos anos atrás, porque a professora Celci queria muito voltar a dançar, a gente fez. Esse grupo, ela me incomodou. Luz, fizemos. Ficamos um tempo ali no Alcides, ainda em ECEPAC. E depois... Já é dessa época? É dessa época do ECEPAC ainda, que era feito para mulheres. Nós começamos com 10, 12 mulheres. Depois, a Celci hoje não está mais presente, porque ela fica lá fora, mas de vez em quando ela está aqui, mas ela é do grupo. E o grupo foi crescendo, e é um grupo que... como é que eu vou dizer para vocês? É um grupo de atividade física, com todos os estilos de dança. A aula nunca é a mesma coisa. São vários, tem dias que às vezes eu trabalho com peso, às vezes tenho a parte do balé. Hoje nós estamos com 25 mulheres, eu acho 26. Acontece todas as terças, das 18h30 às 19h30 e nas quintas-feiras, das 18h30 às 19h30 também. Se alguém quiser participar, o pré-requisito é que seja mulher madura, né, que queira se expressar através do seu corpo, que queira mexer o corpo. É uma atividade física, mas é uma atividade para a alma. É uma atividade que ela nos renova. Eu acho que eu posso dizer que essa turma de mulheres,
É uma turma de mulheres que toda aula a gente entra dali, a gente traz no ombro todo o nosso dia de trabalho, e quando a gente sai dali, a gente sai livre, leve e solta. A gente tira o peso do ombro, a gente sua, a gente brinca, e às vezes a gente chora uma com a outra, né? Porque a gente está ali para se entender e para saber que aquele momento é nosso. E é um momento baita rede de apoio. É uma rede de apoio. Às vezes a gente sai para o happy hour, às vezes a gente faz o happy hour na sala, às vezes o happy hour é na casa de alguém. Então, assim, é um momento nosso. Eu acho que eu adoro, porque é o momento que eu trabalho, mas é o meu momento. Então, eu consigo trabalhar e ter o meu momento junto. Então, é perfeito. Né? Tu é uma privilegiada, né, Luziana? Sou privilegiada, porque tu consegue graças a Deus. Trabalhar com algo e usufruir desse trabalho, né? Porque tu pratica junto. Eu pratico junto. Isso é muito bacana, né? Não é alguém que fica lá comandando um grupo e as coisas vão acontecendo, né? Isso é muito bacana. E é aquilo que a Luziana está falando, né? O objetivo não é sair uma bailarina, né? Dali. Não, o objetivo é assim, ó. O foco não é esse. O foco é assim, ó. E nós nos tornarmos cada vez mais capazes e autônomas, de acordo com a nossa idade, para que a gente vá tendo assim, ó, a gente vá se descobrindo as nossas capacidades e vendo que nós não temos limite e nós vamos nos respeitando, mas a gente vai vendo que a gente vai cada vez mais, olha, de repente eu não conseguia me equilibrar, então já consigo, eu consigo fazer 2 dias, então tu vai trabalhando todo o teu corpo, tua mente e a tua alma, é os 3 pilares integrados. O incrível da gente poder ter um entendimento disso é que a nossa idade mental ela é diferente da corporal. Cronológica, né? E a gente se dá conta disso quando a gente agacha de mau jeito, ou vira bruscamente, ou vai atirar, dá um repuxão, né? Isso é falta da gente ter esse conhecimento, né? E esse entendimento que a gente não é mais, né? Não tem mais aquela mobilidade, não tem mais aquela agilidade, mas também não está imóvel. Mas né? que tu pode resgatar quase toda, tu consegue. Isso aí, o trabalho que a gente faz ali, com alguns elementos que a gente pensa que não dá. Então, assim, tu te torna mais ágil. A questão de subir e descer a escada se torna uma outra realidade, né? Então eu faço um trabalho com cardio, eu faço um trabalho com bom alongamento e faço um trabalho também de reforço muscular. Então tudo isso dentro e tudo com dança. E lúdico, né? O melhor disso. Lúdico. Não, a ludicidade ela entra do início ao fim. Por que às vezes as pessoas têm uma certa resistência à academia ou as outras atividades? Né? É porque fica aquela a obrigação, digamos assim, e ter que fazer a preocupação se está fazendo aquele movimento certo ou não, e já, né, às vezes a ansiedade na primeira aula já quer se ver lá mais durinho. Sim, na frente do espelho, né? Então, isso deixa a prof lá cuidar, né? Deixa o profissional cuidar. Te entrega a atividade e curte, porque não pode ser uma coisa que não dê prazer, né? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ela é muito divertida, porque às vezes eu não consigo ouvir a música porque as risadas não param. É muito bom. É muito bom mesmo, assim. E eu super indico para quem quiser fazer comigo, eu vou me sentir privilegiada como eu me sinto, mas também procurar outros lugares. Façam algo. A gente tem que ter atividade física porque a gente sabe que a ciência confirma que se os nossos músculos das pernas estão bem, o nosso cérebro vai responder melhor ainda. Então nós precisamos dele. E se nós conseguirmos fazer isso de uma forma alegre, divertida, e que a gente no outro dia fica dolorida, mas não sentiu como fez, acho que não está perfeito. Aí né? Deixa de ser uma obrigação para se tornar aquele momento esperado que a gente está torcendo para que chegue aquele dia de poder se encontrar, de poder conviver, né? O conviver em grupo. E como é que tu fizeste, Luz, quando houve a pandemia? Na pandemia, a gente ficou se falando online, né? Eu fiz algumas coisas, mas a gente fez uma pausa, assim, né? Eu fiz algumas coisas. Eu fiquei, na pandemia, na verdade, fiquei trabalhando muito. Eu ainda estava presidente da IOV.
Eu vivia nas redes sociais só fomentando a IOV e tudo que acontecia muito online. Então a IOV cresceu muito na pandemia, porque a gente cada um... Mas a parte das mulheres, a gente deu aquele 2020 até o finalzinho, deu. Depois a gente voltou. A gente ficou quase 7 meses ali. Eu fiz essa pergunta porque dá um pouco de retrocesso, né? Assim, nos movimentos, corporal, naquele pique. A gente perde o fôlego, perde o pique. Eu tenho um hábito que... Até por conta da Covid também. Da Covid também. Eu tive Covid no final, né? Já estava vacinada. Então, eu sou assintomática. Eu só fiz porque todo mundo no local que estava e eu fiz porque todo mundo fez, né? Mas, assim... eu tenho um hábito que eu falo para todo mundo e é uma dica que eu dou. Eu sei que as grandes cantoras e pessoal de musical faz. Eu faço a minha aula toda, a aula das mulheres, cantando e fazendo exercício. Trabalho cardio, trabalho o diafragma, a respiração, o teu pulmão. E memória. E a memória. E eu trabalho muito lateralidade. Quanta coisa. Então ali tu fica e tu vai cantando. Eu digo, gurias, cantem, que aí tu não te concentra no exercício, tu te concentra na letra da música. E aí uma coisa ajuda a outra, sabe? Então, assim, e cada uma... A aula é para todas nós, mas cada uma faz dentro do seu tempo. Se eu estou mais lenta hoje, eu vou mais lenta, sabe? Então, assim, mas a gente faz N atividades, é jogo de vôlei de dupla, é jogo de vôlei com todo mundo, é aquele vôlei dentro da sala que é muito bacana, é muito divertido mesmo. O local, Luz, a gente não comentou. Em Butiá, eu trabalho ali onde era o antigo Colégio das Irmãs, que agora está estabelecida a SEB, que é uma escola, né? Centro Escolar Particular de Butiá. Lá em cima, no segundo andar, tem uma sala adaptada para dança, espelhada, com ar-condicionado. Então, tanto as aulas de balé Baby Dance para criança de 3 a 6 anos, quanto de balé infanto de 7 em diante, e das mulheres, acontecem nessa sala. A sala é com barra, com ar-condicionado, toda preparada para as atividades de dança. Que bacana. Então, tá feito o convite, né? A pessoa pode participar de uma aula experimental. A ideia é fazer uma aula experimental e depois se a pessoa quiser participar, o valor é super acessível, né? A gente faz sempre uma aula por mês, mas quando eu estou de férias eu faço 2, deixar 3, né? E a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, só para se comunicarmos disso, e quem quiser conversar comigo, as redes sociais, Instagram principalmente, pode me chamar Luziana Jucosta. E por aí, né, que a Luziana por aí. Eu ando por aí, me chama na rua, porque eu atendo até por psil. A Luz e a gente poderia ficar muito tempo aqui ainda conversando, é tão agradável conversar contigo. Ai, coisa né? boa, também gostei. E ficam as portas da atualidade sempre abertas para ti, para o teu grupo, para outros grupos que surgirem. Que Deus abençoe a tua caminhada, amém, a tua missão de levar saúde, entretenimento, alegria para as pessoas e que a gente possa estar aberto a experienciar esse tipo de coisa, porque só vai agregar nas nossas vidas, né? Então foi uma honra te ter aqui e que tu siga aí fazendo muito sucesso, como sempre fez. Amém. Eu quero agradecer a vocês, ao Sérgio, a ti, Denise, né? Nós somos amigas. Tua futura aluna. Gente, vou deixar registrada. Ela fica de ir, não tá indo. Todo esse meu interesse, eu vou confessar para vocês, é muito particular também, porque eu também gosto muito de música e estou na vibe, no entendimento de que isso vai me fazer muito bem nesse momento da minha vida. E aí vocês imaginam nós levar, depois que tu for, levar e fazer um momento desses lá na sala. Tá o convite, tá aberto aí. O nosso produtor vai topar. Então, muito obrigada a vocês que estiveram conosco e que a gente se encontre novamente na próxima semana para mais um Sem Filtro. Um abraço.